Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre xadrez, certo? Xadrez é um jogo de tabuleiro o mais nobre deles, tá? E é considerado também uma arte, uma ciência. Pode ser considerado de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores, sendo também conhecido como xadrez ocidental ou xadrez internacional para distingui-lo de seus antecessores e de outras variantes que nós temos, né? A gente vai seguindo aqui, mas eu vou fazer um comentário. O jogo de xadrez, na nossa escola tem os tabuleiros lá também. Nas escolas, na minha época, tinham os grêmios. E os grêmios tinham tênis de mesa, xadrez, o jogo de botão. Um dia eu vou explicar para vocês como é que é. Então, era damas, outros jogos tabuleiros também. Era muito difundido esses jogos, né? Aí, ó. Qual é a origem do xadrez? Para variar, tem origem controversa, mas é possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia. Atualmente, a versão amplamente difundida de que tenha surgido na Índia com o nome de Chaturanga e Dali se espalhou pela China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se estabeleceram as regras, né? Se vocês visualizarem aqui, são as peças de xadrez. A mais importante é o rei, né? Vindo em seguida a rainha, bispo, cavalo, torre e depois o peão, certo? No jogo de xadrez vocês vão ver, aqui tem um documentário comentando sobre ele, sobre a origem e sobre regras. Vocês vão ter uma assimilação melhor com esse vídeo que foi colocado aí, de 7 minutos e meio, tá? Certo? Daí você pergunta, para que eu vou jogar xadrez? Eu já falei, divertimento, é importante para memória. Vocês vão ver aí pela frente, justamente aí, ó, xadrez para o seu cérebro. A prática do jogo de xadrez desenvolve habilidades como memória, concentração, planejamento e tomada de decisão. Inicialmente é de fundamental importância que os professores transmitam aos seus alunos os objetivos de trabalhar com o xadrez no ambiente escolar, certo? Então, pessoas que jogam xadrez, elas são mais concentradas, elas são mais organizadas, elas não ficam indecisas, né? É, Quando você é adolescente, você tem muito insegurança de tomar decisão. Pessoas que praticam esporte, pessoas que praticam jogos para cérebro, né? Tipo sudoku, xadrez e outros, eles ficam mais ativos na hora de tomar decisões, certo? E decisões vocês vão ver com o tempo que a vida toda a gente está tomando decisões, né? Então aqui tem um vídeo muito legal também, 5 minutos e meio, hein, pessoal, que fala sobre isso, a importância, etc, do xadrez para vocês. Vamos seguir aqui os benefícios da prática de xadrez. Estimula hoje que é uma coisa que está faltando para a geração que é mais agitada, é a geração tecnológica, né? Estimula a paciência. Hoje nós somos altamente tecnológicos. As crianças têm cada vez mais acostumadas a ter acesso a diferentes aparelhos e jogos ao mesmo tempo. No xadrez não. É necessário ter paciência para analisar o jogo, as ações e os movimentos do adversário, né? O xadrez, na verdade, é estratégia de luta, né? Entre aspas, né? É um jogo que você vai conquistar o adversário. E o bom do xadrez é que ele é um jogo para todas as idades. É um ótimo exercício cerebral, estimula funções do cérebro, como atenção, memória, que são funções de extrema importância, tanto para o desenvolvimento de criança como a capacidade cerebral do idoso também, né? Então, o xadrez está muito ligado ao cérebro e às emoções que vocês vão criando na sua formação.
Tá vendo? Parecia um joguinho bobo que hoje a gente vê muito jogos eletrônicos. Aliás, eu já dei uma aula de jogos virtuais e a virtualização da educação física tal que termina com a história do videogame que hoje faz parte da cultura da nossa população, né? Aí, ó, os benefícios do xadrez. A última parte desenvolvida do cérebro é o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento de sentimento e autocontrole. Jogos de estratégia como xadrez, os jogos de estratégia como xadrez promovem o desenvolvimento dessa zona cerebral, que ajuda o indivíduo a tomar melhores decisões em todas as áreas da vida e previne as escolhas mais arriscadas e precipitadas, certo? Então, não é que dá frieza para a pessoa tomar a decisão. A frieza é uma coisa muito individual, certo? Mas dá mais paciência, mais pensamento para tomar as decisões que eu já falei para vocês que a gente sempre vai ter que tomar decisões na nossa vida, né? Olha lá, hein? Pode conversar com os professores de vocês de matemática, né? Xadrez para matemática. Nesse sentido, o projeto xadrez tem um caráter lúdico e pedagógico que possibilita o aprendiz desenvolver raciocínio, as estratégias para solucionar problemas, compreender as técnicas do jogo e aprender noções de cálculos e geometria. Tá vendo como o xadrez abrange muito mais do que apenas um jogo de tabuleiro? Vocês que praticam esporte, independente qual ele seja, a gente sabe que os esportes têm estratégias, têm táticas. O xadrez não foge disso também. Só que aqui está mostrando, ó a charge legal aqui, ó. Academia de xadrez, ginástica para o cérebro. Que não adianta a gente cuidar do corpo e não cuidar do cérebro. Tem que ser uma coisa mais completa, né? Lembra que eu falava ACM para vocês? Alma, corpo e mente. Hoje a gente vê muita gente se preocupando só com os estudos, que é muito importante, mas larga o corpo de lado. Ou muita geração, em outras aulas eu apresentei corpo, saúde e beleza, aquelas pessoas que só se preocupam com o corpo e não desenvolvem o cérebro. Então a gente tem que ter um equilíbrio dentro de tudo isso para ser uma pessoa melhor. Modalidades de xadrez. Presencial é uma modalidade tradicional do xadrez, quando os jogadores se encontram cara a cara na frente do tabuleiro, como está essa imagem aqui, né? E hoje nós temos muitos jogos virtuais, né? Aliás, não só jogo, muita coisa virtual. E tem o jogo virtual também, né? Que você pode jogar com alguém que você conheça do outro lado do computador ou com alguém que você não conheça e até em alguns casos você jogar contra a própria máquina, certo? Para você desenvolver. No segundo item lá no começo da aula, a gente fala que tem um vídeo para vocês começarem a entender os jogos de xadrez, certo? Quem se interessar pode entrar numa sala virtual de xadrez, jogar na categoria iniciante para ver como que é legal o xadrez para desenvolver. Tem o Relâmpago Blitz, simultânea, né? O simultâneo é muito interessante, que uma pessoa joga contra 10, 15. Depois vocês vão ver um vídeo sobre isso. As cegas, postal e problemas. Então são as modalidades de xadrez apresentadas. Virtual, o xadrez online funciona basicamente como xadrez presencial, com algumas mudanças de regra em relação ao tempo entre cada movimento de alguns servidores. Olha aqui uma imagem do jogo virtual, né? A partida de xadrez relâmpago é aquele que todos os lances devem ser feitos no limite de tempo, certo? Então você tem tempo para fazer o lance. Que o jogo de xadrez em campeonatos assim, tem situação que a pessoa pode jogar o tempo que for. Ele era muito divulgado pela mídia, o jogo de xadrez, na década de 70. Então a gente pegava programa de esporte, daí eu via falar, o campeonato de xadrez, o jogo já está durando 3 dias e pouco e tal. Então era uma batalha. Então eles foram fazendo alguns estilos diferentes para a partida não ficar tão cansativa também.
certo? Olha lá. O tempo mais comum é de 5 minutos, ou seja, se a partida não terminar com checkmate, aquele que deixar a seta do seu relógio cair primeiro perde a partida. Partida simultânea é aquilo que eu falei para vocês, que normalmente um xadrezista fora de série enfrenta um monte de gente. Aqui tem um vídeo de, deixa eu ver quanto tempo aqui, de 1 minuto e 48, não dá nem 2 minutos, o cara jogando contra todo mundo. Então ele olha, já joga, pula para a mesa do lado e vai indo, e volta na sua mesa para ver o que você fez, o que ele vai fazer. É interessante esse jogo, é para mestre contra iniciantes ou medianos. Xadrez às cegas ou vedado. É uma variante do xadrez onde o jogador de xadrez realiza seus movimentos sem ver o tabuleiro nem as peças e sem ter qualquer tipo de contato físico com o tabuleiro ou peças. Ó, postal, por meio de correspondência, né? Hoje seria por meio de e-mail, né? Mas antigamente não. Vamos dizer, até a década de 80 não existia e-mail, era tudo por cartas. Sim, eu já falei isso, a comunicação nossa melhorou bastante. Hoje você conversa com o Japão, em 1 minuto você já está ligando para o Japão, já está falando com um amigo seu que esteja no Japão. Antes você tinha um amigo, uma namorada, morava longe, não tinha tanto telefone, era difícil e tal, você tem que mandar carta. Pode. Hoje você manda e-mail, né? Ou entra no computador, fica online e já está conversando. Muito legal isso daí, né? Os problemas do xadrez são tão antigos quanto o próprio jogo de xadrez, ocupando um posto importante na história do jogo. Durante séculos, seguiu a evolução do nobre jogo, adotando suas peças e regras, tanto antes como depois das transformações que tiveram lugar ao largo do renascentismo. Sabendo que o xadrez é uma coisa que já está fazendo parte da humanidade há algum tempo, que faz parte da cultura. Estão vendo? Vamos seguir aqui. Kasparov. Esse aqui foi o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Eu lembro desse jogo aqui, Kasparov contra Karpov. Ele é considerado por muitos o melhor jogador da história de xadrez. Ele aparece também na lista das pessoas vivas mais inteligentes do mundo, com um QI de 192 pontos. Certo? Então, o xadrez é uma coisa interessante e vai muito além do que vocês imaginam, hein? Vamos seguir e agora vocês vão ver esse rapaz aqui, o Mequinho, foi o maior jogador de xadrez que o Brasil já teve, certo? O jogador muito forte, desde novo, alcançou sua melhor pontuação em 77, quando alcançou a terceira colocação, hein? Atrás só de Karpov e Korchnoi. Esse rapaz aí, além de ser o maior jogador que o Brasil já teve, ele teve que encerrar a carreira por alguns motivos de saúde. Mas aqui nós vamos ter um vídeo, uma reportagem contando a história do Mequinho, ele dando entrevista. Ó, aqui em 77, o vídeo foi há menos de 10 anos, então ele já está bem mudado. Vocês vão ver que interessante. Pessoal, hoje nós falamos sobre xadrez, certo? Mostrando para vocês que não é só um joguinho de tabuleiro, é muito grande o alcance que o xadrez tem para a mente humana e que nós precisamos ter gosto para tudo que é tipo de esporte, arte. Você viu que o xadrez é considerado esporte, arte, etc. Valeu, até mais e fica assim, finalizando a nossa aula.